De volta com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação dos deputados Leonardo Pisciani, do PMDB, e Benedita da Silva, do PT. O ex-presidente Lula chamou os principais líderes do governo a São Paulo, promoveu uma reunião no Hospital Sírio-Libanês, onde ele está internado, fazendo tratamento. Contou também com a participação do vice-presidente Michel Temer, e parece que ele deu orientação expressa para os líderes da base do governo blindarem qualquer tipo de respingo, de agressão que possa haver ao governo da presidente Dilma. Bom, primeiro é o seguinte, é bem-vinda a participação do presidente Lula no comando desse processo político. Eu começo com a deputada Benedita. Olha, o ex-presidente Lula continua o nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. É bom que se coloque isso, né? Por um outro lado também, não se pode desprezar um grande articulador político que nós temos, que vai além do Partido dos Trabalhadores e que tem condição de reunir os líderes e dizer, olha, vamos resolver essa questão aqui, doa quem doer, vamos, através da CPMI, nós vamos investigar, mas não vamos levar para o colo do governo essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade do Congresso. E nós que somos da base do governo, temos mais responsabilidade ainda em conduzir esse processo com serenidade, não fazer acusações levianas, mas buscando fazer com que, como o Leonardo já colocou também, que seja investigado, apurado, e a punição para aqueles responsáveis. Deputado Leonardo Pisciani, essa posição do presidente Lula recomendando uma blindagem do governo se faz necessária? O senhor acha que, enfim, há razões para se temer o contrário? Não, eu não acho que não há razão para se temer o contrário. Acho que a preocupação do presidente Lula, que defendeu a realização da CPI, e acho que fez com toda a legitimidade, com a legitimidade de alguém que é uma liderança nacional, uma liderança que as pessoas, que o cidadão ouve. É exemplo do que fez também o ex-presidente Fernando Henrique, que também defendeu a instalação da CPI. Acho que a preocupação do presidente Lula não é com blindagem do governo, é não permitir que a CPI vire um palco, um palanque em ano eleitoral, e isso prejudique as ações do dia a dia do governo. Vocês acreditam que a presença de Collor e de Renan Calheiros, a provável presença de Collor e de Renan Calheiros na CPI, possa tirar um pouco da credibilidade dos trabalhos? Não acredito que tire a credibilidade. Todos que estiverem, nem sei se eles estarão na CPI, né? Nos próximos dias será feita definida a composição. Definida a composição. Mas eu acho o seguinte, quem estiver lá, independente de ser A, B ou C, terá que responder pelas suas ações, pelo modo como trabalhar no andamento da CPI. E depois os estados, né, eles estão representando os seus estados. Então é evidente que tem total condição, mesmo não participando da CPI, que eles possam manifestar enquanto senadores, deputados, mesmo sendo nas condições que nós já conhecemos em outros momentos da política, mas isso faz parte da democracia. O início do trabalho da CPI coincide com dois outros movimentos importantes. O Supremo Tribunal Federal vai julgar o mensalão. Ao lado disso, nós estamos nos aproximando da eleição municipal, ou seja, 3 movimentos políticos ao mesmo tempo. Isso não vai gerar uma certa efervescência que possa, de alguma maneira, tirar um pouco, quebrar a base de sustentação do governo em Brasília? O que vocês acham? Acho que se fala muito, se especula muito que o interesse do PT seria jogar uma cortina de fumaça no mensalão. Eu não tenho aqui procuração para defender o PT e nem pretendo fazer isso.
Mas eu acho isso uma grande tolice. Fala-se muito que o PT vai operar na CPI para julgar para comprometer a oposição e com isso neutralizar as acusações que pesam contra ele no julgamento do Supremo. Eu acho uma grande tolice. Até porque o mensalão é um processo hoje da esfera judiciária, está a cargo do Supremo Tribunal, que deve fazer um julgamento técnico-jurídico sobre a questão, e não contaminado pelo processo político. O julgamento político já foi feito, né? 3 deputados foram cassados, outros foram indiciados pelo relatório da CPI, que deu origem ao processo do mensalão, mas ele hoje é um processo do judiciário, cabe ao judiciário se manifestar, ele não é mais contaminável pela esfera política. Olha, eu tenho Como é que a senhora recebe essas suspeições? Absoluta certeza. Já em outras épocas, né, se dizia de que o mensalão não foi um fato que impediu de que nós tivéssemos reeleição, não impediu, evidente, que nós tivéssemos agora também o Lula pudesse fazer o seu sucessor. Então, esse processo é um processo que, nessa época, é evidente, tem uma efervescência eleitoral, e então procura-se associar o fato do mensalão, mais a CPM, porque o PT não quer, porque o PT quer abafar as coisas. Pelo contrário, todos nós, unanimidade, assinamos na CPI e estamos esperando, né, que o Supremo possa julgar, mas julgar com total isenção do momento eleitoral a questão do mensalão. A senhora não acredita que haja nenhum tipo de interesse político por trás disso, nenhuma movimentação política para tirar partido dessa CPI e para embaralhar as cartas em relação ao mensalão? Da parte nossa, do PT, em absoluto. Só se for dos adversários, que querem fazer desse momento algum palanque para eles. Mas nós nem precisamos fazer tal coisa. E acredito que os aliados também não. Vamos falar de um outro tema. Nessa semana vai ser julgado em Brasília o Código... O julgamento do Supremo, acabou me confundindo. Vai ser votado em Brasília o Código Florestal. E ele foi, enfim, vem do Senado com várias alterações, e parece que o relator na Câmara já está fazendo outras alterações importantes, escoimando, tirando pontos polêmicos, tentando superar todos aqueles pontos que provocam e têm provocado uma acirrada discussão entre ambientalistas e a classe política. Qual é a expectativa de vocês em relação a essa votação e que tipo de avaliação vocês fazem da proposta em tramitação hoje na Câmara? Deputado Pisciani. Olha, nesse momento de tramitação, em que ele já foi votado uma vez na Câmara e outra no Senado, não pode mais haver inovação. Mas pode haver corte, né? Mesmo o relator não pode fazer texto novo. Ele tem que dizer se mantém partes do texto aprovado pela Câmara dos Deputados ou se mantém parte do texto aprovado pelo Senado. Dentro deste limite, me parece que o relator busca encontrar pontos de convergência entre aquilo que a Câmara aprovou e aquilo que, em seguida, o Senado botou. Esse tema, o Código Florestal, ele é de fundamental importância para o país. Nós precisamos ter uma legislação clara, uma legislação que proteja o meio ambiente, que não se permita absurdos e que também proteja quem produz. Que quem produz possa, dentro dos limites da lei, produzir. Afinal de contas, a produção agrícola do Brasil é o que gera a maior riqueza do país e que gera mais empregos no país e que alimenta o país. Então, nós também não podemos perder de vista a necessidade de que o produtor, de que o homem do campo tenha condição, dentro dos limites da lei, de fazer o seu papel. Mas há alguns pontos assim que vocês julguem, não sei se a deputada tem essa opinião clara, que devam ser suprimidos da proposta do Senado? Alguma coisa que, digamos, a ser mantido seria um complicador para a aplicação do Código? Os partidos agora vão debruçar para uma leitura do relatório propriamente dito, porque na verdade ele acabou de ser entregue. Como nós não podemos mais alterar, não pode ter ali nenhuma
versão nova, mas existe todo o entendimento político e de análise de como nós estaremos votando essa matéria, porque ela é de relevância, de urgência e de importância, mas é preciso que nós façamos um exame. A bancada do PT vai se reunir na terça-feira para que nós possamos examinar o relatório. O deputado Pisciani, tem alguma coisa específica que, na sua opinião, deva ser suprimido do texto para que ele seja aplicável de maneira, enfim, mais aconselhável? A polêmica que está posta é que disse que o texto da Câmara é muito pró-ruralistas e que o texto do Senado, dizem os ruralistas, é muito pró-ambientalista. Como eu acredito que nesta questão é o tipo de assunto onde deve prevalecer o equilíbrio, não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tem que se buscar o equilíbrio para preservar o interesse do conjunto mais amplo possível da sociedade. Eu acho que tem que ser feito um trabalho mesclando aquilo que tem de positivo posto pelo Senado e aquilo que tem de positivo no trabalho da Câmara. Ok, vou fazer mais um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo os deputados Leonardo Pisciani, do PMDB, e Benedita da Silva, do PT.